Boa noite! Boa noite, pessoal! Vocês estão me ouvindo aí? Fala comigo! Boa noite, galera! Hoje é dia de live! Todo mundo aumenta o som para me ouvir melhor. Isso aí. Boa noite, Fábio. Boa noite, Cida. Boa noite, Andressa. Seja bem-vinda. Tá todo mundo me ouvindo aí? Fala para mim. Vou pedir para vocês compartilharem esse link no Facebook de vocês, para a gente conseguir levar o máximo de saúde para todo mundo, para todas as pessoas que a gente ama, para os nossos amigos, nossos familiares. Vamos compartilhar para atingir o maior número de pessoas e a gente conseguir um Brasilzão aí com mais saúde. Vou compartilhar aqui no meu pessoal também, né? Certo! Vamos aguardar uma galerinha entrar, a gente já vai começar hoje a falar um pouquinho do cérebro, né, galera? Um órgão tão espetacular. É isso aí, como é que foram de final de semana? Todo mundo bem? Todo mundo recarregou as energias? É isso aí, que delícia estar aqui com vocês, viu? Normalmente a gente fica bem ansioso para começar, né? Fica aquele medinho. A primeira vez a gente começa e depois a gente quer fazer sempre. É muito gostoso estar aqui, passar um pouquinho de conhecimento para vocês. Tá no plantão, Fábio? Que beleza! Compartilha com a galera aí do plantão. Vamos cuidar um pouquinho da saúde em vez de cuidar só da doença. Boa noite, Leandro! Boa noite, Ana Márcia. Valeu, Fábio. Vamos cuidar mesmo. Vamos esperar mais alguns minutinhos. A galera tá chegando. A gente já vai começar. Vou colocar uma musiquinha pra gente dar uma animada. Porque hoje o negócio vai ser diferente aqui. Quem puder dançar, dança comigo aí. Boa noite, Nara. Uou! Pronto, energias recarregadas. Podemos começar, galera? Boa noite, Rosana. Boa noite, Carlos. Boa noite, Angélica. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Vocês poderiam estar em casa com os familiares de vocês, com seus amigos, assistindo jornal, enfim, fazendo diversas coisas, mas vocês estão aqui para aprender um pouquinho mais sobre saúde. Então eu gostaria de parabenizá-los
e dizer para vocês que pelo fato de vocês estarem aqui comigo, eu vou me dar o meu melhor para vocês, certo? A gente está indo hoje para a terceira live, nosso terceiro bate-papo aqui, que está sendo maravilhoso para mim, estou aprendendo muito com vocês aqui também, tá? Estou tendo muito retorno positivo das pessoas que me encontram, falam, nossa, que legal essa atitude que você está tendo. E eu só tenho essa atitude por um motivo, porque eu quero levar um pouquinho de conhecimento para todo mundo que está sentado aí, andando, sei lá onde vocês estão, mas estão aqui junto comigo. Então, novamente, eu vou pedir para vocês, compartilhem esse link para a gente atingir o máximo de pessoas possíveis, a gente conseguir levar saúde para todo mundo que a gente ama, para os nossos amigos, nossos familiares, para todos nós. Certo? Boa noite, Tayane! Galera, vamos começar então. Na semana passada a gente fez uma enquete sobre o que a gente iria conversar hoje e vocês me colocaram aí numa encruzilhada, vocês falaram aqui pra gente falar um pouquinho das vitaminas do cérebro, né? E o cérebro, ele é o órgão mais complexo que a gente tem no nosso organismo. E aí eu comecei a estudar sobre o cérebro, vitaminas do cérebro, alimentação para o cérebro, enfim, falei, preciso estudar o cérebro para não deixar faltar nada para eles. E tem muita coisa no cérebro. E eu decidi dividir essa aula em 3 aulas. Tá? Todo mundo de acordo? Todo mundo concorda dessa divisão? A gente pode separar em 3 aulas. As próximas 3 aulas a gente vai falar um pouquinho do nosso cérebro. Pode ser, galera? Todo mundo de acordo? Quem está de acordo, dá um sim para mim aí, por favor. Ótimo, eu agradeço aí o retorno de vocês, tá? E realmente a gente precisa dividir um pouquinho esses links pelo fato de... Peraí que eu tô ajustando o computador aqui, pronto. A gente vai precisar dividir essas 3 aulas porque tem muito conteúdo, tá? Então vamos começar com o cérebro. Galera que fala cérebro, não, é cérebro, com R. Em formato de coração, né? Porque a gente se ama, a gente se cuida, então a gente tem que cuidar do nosso cérebro também, certo? Galera, seguinte, quando eu comecei a estudar sobre o cérebro, eu vi que a gente tem algumas coisas que influenciam diretamente ao nosso concentração, ao nosso dia a dia, ao nosso humor, enfim, tudo ao nosso redor vai influenciar o nosso cérebro. Então eu queria falar para vocês hoje de algumas coisas. Gostaria de dividir essa aula em 4 pontos, tá? O que é o cérebro e como ele funciona. 2, estilos de vida que a gente vai fazer aqui, tá? Nesse estilo de vida a gente vai abordar a alimentação, tá? A inteligência emocional e a meditação e o sono, certo? Então, todo mundo de acordo? Vamos começar então? Cérebro, vamos lá! Boa noite, Silvinha, seja bem-vinda! Pessoal, o cérebro, ele é o órgão do nosso corpo que é responsável por, como eu falei para vocês, praticamente tudo. A gente recebe uma informação no cérebro e passa para no nosso corpo, tanto a parte motora quanto a parte sensitiva. A célula principal do cérebro é o axônio. Quem aqui de vocês conhece o axônio? Desculpe, o neurônio. O neurônio. Quem de vocês conhece o neurônio sabe o que é neurônio? Boa noite, Tayana. Boa noite, Joelma. Eu vou desenhar um axônio aqui para vocês, tá? O neurônio. Isso aqui é o neurônio, tá? Ele é meio feinho assim, porque foi eu que desenhei, mas ele é maravilhoso. Dentro do axônio, a gente tem 2 partes. A gente tem o dendrito e dentro do neurônio a gente tem 2 partes, os dendritos e o axônio, certo?
Então, a gente tem o nosso neurônio, que é a nossa célula principal do cérebro, e a gente tem o dendrito e o axônio. Qual que é a diferença desses dois? O dendrito é tudo que vai chegar informação para o nosso cérebro. E o axônio é tudo que vai levar informação para o nosso corpo. Certo? Então, dendrito vai trazer a informação para o cérebro. Axônio vai levar a informação do nosso cérebro. Vamos supor que você bateu a canela. Bateu a canela, vai vir um estímulo, vai chegar no nosso cérebro através do dendrito. Você quer pegar um copo de água para você tomar água. Ele vai, a partir do nosso cérebro, do nosso axônio, vai chegar no nosso músculo e vai pegar. Certo? Todo mundo de acordo? Todo mundo entendendo aí como é que funciona mais ou menos o nosso cérebro? O nosso cérebro, como eu falei, ele é o principal órgão que a gente tem no nosso organismo, então a gente tem que tratar ele muito bem, certo? As principais fontes de energia do nosso cérebro é o oxigênio e o carboidrato. Tá? Então não adianta a gente ter um estilo de vida que a gente não forneça oxigênio suficiente para o nosso cérebro e também ter um estilo de vida que a gente não consiga fornecer glicose para o nosso cérebro, porque senão eles não vão funcionar. Então, quando a gente fala em estilo de vida, né, o que seria um estilo de vida saudável? A gente precisa otimizar a nossa circulação sanguínea para a gente conseguir levar mais oxigênio para o nosso cérebro, com isso otimizar a nossa função cerebral. Uma outra coisa é a energia que vem da glicose. A glicose, o cérebro, a principal fonte de energia do cérebro é a glicose. Então, se a gente não fornecer glicose para o nosso cérebro, a gente não vai ter energia. Como que a gente fornece glicose? Não é diretamente ingerindo açúcar, tá? Pelo contrário, eu vou falar para vocês na parte da alimentação em relação ao açúcar. A gente vai ingerir carboidratos complexos e o carboidrato vai fornecer a glicose para o nosso cérebro. Então, se a gente tiver oxigênio e glicose, o nosso cérebro funciona, tá? Simples, 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 muito simples. Certo? Todo mundo de acordo aqui? Todo mundo entendendo até o momento? Conversem comigo aqui um pouquinho. Tá claro para vocês? A gente pode dar um passo para frente agora. Boa noite, Felipe. Boa noite, Renata. Voltando, vamos falar certinho em relação ao nosso oxigênio e à nossa glicose. E vamos falar aí um pouquinho do nosso estilo de vida. Vamos falar um pouquinho antes da nossa composição cerebral, funcionamento do nosso cérebro. O nosso cérebro, ele não para em nenhum momento. Acho que ele é o único cérebro, ele é um dos únicos órgãos nossos que ele não para. Ele está o tempo todo trabalhando. E a gente precisa alimentar ele. Tá? Então é aí que a gente entra no estilo de vida. Não adianta a gente ter um estilo de vida precário, onde a gente ingira bebida alcoólica, onde a gente consuma açúcar, onde a gente seja sedentário, faça uso do tabaco, tá? Por quê? O cigarro, ele vai fazer com que piore a nossa circulação, então vai chegar menos oxigênio para o nosso cérebro. O sedentarismo. Vocês concordam comigo que o nosso cérebro está trabalhando o tempo todo, está lá trabalhando, e você está deitadão em casa, você está parado, você não faz nada, você fica o dia inteiro em casa, deitado, sedentário. O que vai acontecer? Vai chegar uma hora que seu cérebro vai ficar cansado de você. E aí ele vai ficar parado também. Tá? Vamos pensar no relacionamento interpessoal. Você está lá com seu companheiro ou companheira, você faz de tudo para o seu companheiro ou para sua companheira e ele não faz nada por você. O que vai acontecer? Falem para mim, o que vai acontecer? Você faz tudo para o seu companheiro ou companheira e ela não faz nada para vocês. O que vai acontecer? Vai acontecer que vai chegar uma hora que a gente vai cansar, não é? A gente vai querer falar, não, sai pra lá, não quero mais essa companheira, não quero mais esse companheiro. É a mesma coisa no nosso cérebro, só que o nosso cérebro não pode nos abandonar, tá? Então ele vai deixar de nos ajudar, ele vai deixar de ajudar a gente no raciocínio, ele vai deixar de ajudar a gente na concentração, na memória, tá? Então a gente é uma via de mão dupla, a gente precisa ajudar nosso cérebro para o nosso cérebro nos ajudar,
Tá? Então, quando a gente fala do estilo de vida, aí vem atividade física. A gente precisa fazer um pouquinho de atividade física, nem que seja 20 minutos 3 vezes por semana. A gente vai começar a se movimentar, tá? E depois a gente vai ver que é uma coisa gostosa. Cada vez a gente vai querer mais. Com isso, a gente vai estimular nosso cérebro cada vez mais. Certo? Alimentação. Como eu falei para vocês, a alimentação, você vai lá e ingere açúcar. O que açúcar faz? Ela vai lá e impregna na nossa célula. Ela vai glicar a nossa célula. Então, vai oxidar, vai inflamar ela. Você imagina que uma unha inflamada já dói. Imagina um organismo inflamado. O que vai gerar para o nosso cérebro? Vai gerar apenas inflamação, apenas dor, apenas esquecimentos, né? Desinteresse pelas coisas. Tá? Glúten. Tem estudos que o glúten ele é comparado à heroína, tá? Uma droga, acho que é a droga mais viciante que existe, tanto que o próprio nome já fala, né? Heroína, ela é melhor que todos, no mau sentido, tá, pessoal? O glúten, fizeram um estudo que marcaram o glúten, as pessoas comeram glúten, comeram o trigo, e o que aconteceu? Tem uma proteína, o glúten, ele pega e ultrapassa a barreira hematoencefálica, vai lá e se liga nos receptores do cérebro, que são os mesmos que quando uma pessoa que usa heroína se liga. Então o glúten vai viciar, tá? A gente vai querer cada vez mais glúten e vai inflamar cada vez mais e mais a gente. Tá? Então, duas coisas que a gente precisa prevenir, precisa cortar, evitar demais, tá? Na alimentação. É o açúcar, número 1 o açúcar, e número 2 o glúten. Certo, galera? Como que a gente faz uma alimentação adequada para o nosso cérebro? Normalmente, o cérebro, ele gosta muito de aminoácidos, então a gente tem que ingerir a proteína. Tá? A gente ingerindo proteína, a gente vai conseguir otimizar a nossa função cerebral. Em seguida, a gente ingere o carboidrato, porque o carboidrato vai disponibilizar a glicose para a gente. Se eu não me engano, a Tayane fez uma pergunta aqui. Doutor, e quem não come carboidrato, como que vai gerar essa glicose? O carboidrato não precisa ser um arroz, um macarrão, não precisa ser nada disso, pode ser uma fruta, pode ser um legumes, tá? Então, existem essas duas maneiras de a gente conseguir otimizar o nosso cérebro. Isso na questão da alimentação. Quando a gente fala em alguns alimentos que vai otimizar a nossa função cerebral, aí eu separei alguns aqui para falar para vocês. A gente tem os nozes e as oleaginosas. Por quê? Eles são ricos em vitamina E. E a vitamina E, ela vai melhorar a função cognitiva, vai melhorar a cognição e a função cerebral. O que é função cognitiva? Concentração, raciocínio, quando você busca no seu cérebro as informações, tudo isso é função cognitiva no nosso cérebro. Uma outra coisa que é bom demais, tá? E também vai ajudar muito o cérebro, é o salmão e a sardinha, porque eles são ricos em ômega 3, que são ácidos graxos essenciais para o funcionamento do nosso cérebro. Abacate. Quem de vocês aí gosta de abacate? Fala pra mim. Quem de vocês gosta daquela salada com abocado? Vocês gostam de abacate? Abacate é o que a gente fala que é a gordura boa, né? Como que ele ajuda o nosso cérebro? Ele ajuda no fluxo, ele consegue melhorar o nosso fluxo cerebral. Então vai chegar mais oxigênio para o nosso cérebro, então vai melhorar a nossa função cerebral. Outra coisa, chocolate amargo. Quem gosta aí de chocolate amargo? Com açúcar, né, Guto? Chocolate amargo, ele é um potente antioxidante. Além de ele ajudar a aumentar o nosso foco, ele aumenta a nossa concentração, ele também libera um neurotransmissor chamado serotonina. Então ele vai melhorar o nosso bem-estar, ele vai dar sensação de bem-estar pra gente, vai melhorar o nosso humor. Tá? Então, chocolate amargo, você comer um tabletinho de chocolate por dia,
Sua disposição vai melhorar porque você vai estar fornecendo energia para o seu cérebro de duas maneiras. Através do aumento da glicemia cerebral, e vai melhorar vai fazer uma questão de antioxidante, melhorando o foco e a concentração. E o ponto 3, que vai melhorar o nosso humor por conta da liberação da serotonina. Brócolis. Brócolis, ele é rico em vitamina K. A vitamina K também melhora a nossa função cognitiva e também a nossa capacidade cerebral. Separei para vocês alguns alimentos, alguns que as pessoas gostam, outras pessoas não gostam. Como que vocês podem aderir a isso daí? O Guto está falando aqui que ele precisa mudar completamente tudo, né? Nozes, amêndoa, castanha, vocês podem colocar uma porçãozinha no meio da tarde. Aquele lanchinho da tarde, 3, 4 horas da tarde, come um pouquinho, vocês vão ver o tanto de energia que vai dar para vocês. Um chocolate amargo, come de manhã, vocês ficarem bem humorados o dia inteiro. Brócolis, nossa, tem brócolis, dá para fazer um monte de coisa com brócolis, inclusive massa de pizza. Massa de pizza com brócolis também é maravilhoso. Tá? Quem é adepto daquela dieta low carb ou zero carb, manda uma mensagem para mim depois que eu vou passar 2 receitinhas de massa. Uma com couve-flor e outra com brócolis, vocês vão adorar. Certo? A gente vai dividir em 3 hoje. Alimentação, inteligência emocional e meditação e sono, certo? Quantos de vocês sabem o que é inteligência emocional? Fala pra mim. Boa noite, Neto. Boa noite, Pink. Fala pra mim, quantos de vocês sabem o que é inteligência emocional? Ou já ouviu falar? Quando eu comecei a estudar essa questão do cérebro para vocês, para fazer essa aula para vocês, eu precisei estudar diversas coisas. E eu estudei 3 pessoas que me tornei fãs deles, tá? Um é o Tony Robbins, não sei se vocês conhecem o Tony Robbins, uma pessoa espetacular, faz treinamento pelo mundo aí em relação à inteligência emocional. O 2 é o Blair Singer, que também trabalha com inteligência emocional, treinamento, apresentação, inclusive é meu mentor nessa área. E 3 é o Nuno Cobra. Nuno Cobra, ele faz uma otimização de performance esportiva. Ele era vamos pôr assim como coaching do Ayrton Senna, tá? Então eu estudei bastante sobre eles para a gente conseguir abordar um pouquinho essa questão da inteligência emocional. E o Nuno Cobra fala em um dos livros dele que o nosso cérebro é muito burro, né? Por que nosso cérebro é burro? Porque a gente consegue influenciar diretamente a ele, tá? Por exemplo, quantos de vocês aí já não queriam ter feito alguma coisa, mas ficou uma vozinha lá na sua orelha assim: não, você não vai conseguir, você não vai conseguir, você não é tão bom para isso, tá? E aí você tem 2 opções: ou você para, ou você vai em frente. A inteligência emocional é isso daí. É a capacidade que você tem de seguir em frente e lutar contra a sua voz interior. Todo mundo está entendendo? Todo mundo de acordo aí? Todo mundo está ouvindo bem? Quando o Nuno Cobra falou no livro dele, do cérebro burro, ele cita também que o cérebro ele recebe diversas influências, tá? Influência do tato, do olfato, tá? Da audição, do paladar. Então, às vezes a gente sente um cheiro, vou dar um exemplo meu aqui, às vezes eu sinto um cheiro de uma carne deliciosa, eu lembro da minha infância, lá do meu avô, então vai atingir meu cérebro, eu vou lembrar. Quem aqui escuta uma música, lembra de uma ex-namorada, ou lembra de uma festa que foi super legal a festa. Isso daí influencia o nosso cérebro. Influencia de que maneira? Na liberação dos neurotransmissores. Se a gente começa a estimular, tá? Alegria no nosso cérebro, alegria no nosso dia a dia, o que vai acontecer? Vai ser liberado neurotransmissores bons
e nosso corpo, nossa mente vai ficar bem. Se a gente começar a pensar só coisa ruim, tá? Lembrar só de coisa ruim, o que vai acontecer? O nosso cérebro vai liberar neurotransmissor ruim, consequentemente a gente vai ficar mal-humorado, vai ficar cansado, tá? Por isso que ele fala que o nosso cérebro é burro e a gente tem que ser inteligente para conseguir trabalhar esses altos e baixos que todo mundo tem no dia a dia, certo? É fácil, vamos pegar um exemplo que o próprio Nuno Cobra falou no livro dele. Você chega numa festa, se você chega na festa, você olha aquele ambiente e fala, nossa, que ambiente lindo, maravilhoso, que música legal, nossa, tá super animado aqui. O que vai acontecer? Você vai ficar animado, feliz, certo? Porque você liberou neurotransmissor bom. A pessoa que está contigo, ela chegou, olhou e falou, nossa, que ambiente estranho, que música brega, nossa, que povo feio. O que vai acontecer com ela? Automaticamente ela vai ficar carrancuda, com a cara mais séria e não vai aproveitar o ambiente. Então quando ele fala que o nosso cérebro é influenciado, sim, ele é. Por quê? Porque o que a gente manda para ele vai fazer os nossos neurotransmissores serem liberados e através disso vai ter uma consequência, vai ter uma reação no nosso organismo. Certo? Todo mundo de acordo? Todo mundo entendendo aí? Estou sendo claro com vocês? Fala para mim. Ótimo! Está todo mundo entendendo? Legal. É a mesma coisa, já que a gente está falando de humor, né? É a mesma coisa aquelas doenças. Você começa a pensar, nossa, eu estou doente. Nossa, eu estou triste. O que acontece? Você acaba ficando doente. Né? Hoje existe um grupo de doenças chamado doenças psicossomáticas. Isso daí já é cientificamente comprovado que existe. Né? Então pessoas falam, olha, cura, milagre, né? O que é um milagre? Você acredita tanto que vai ter uma melhora que seu próprio cérebro, seu próprio organismo começa a liberar toxinas, neurotransmissores que vai agir de uma maneira que vai melhorar a sua saúde, tanto física quanto mental. Tá? Isso é a questão da doença psicossomática. Certo, galera? Então assim, se a gente tiver um pensamento sempre bom, tá? Sempre pensar em coisas boas, sempre alegre, sempre rindo, o que vai acontecer? Nosso cérebro vai liberar neurotransmissores do bem e com isso a gente vai ficar bem, vai ficar feliz, vai ficar animado, vai ficar bem disposto, certo? Você vê que não tem segredo. Aí a gente pega uma questão que o Tony Robbins fala muito com ele, em questão de programação neurolinguística. O que acontece? Se você começa a pensar coisas ruins, você tem que ter uma maneira de interromper, tá? E aí eu dou 2 dicas para vocês. 3, vai, vou ser bonzinho hoje. 3 dicas. Primeiro, uma pulseira igual essa minha. Vocês podem se bater e para de pensar coisa ruim. Segunda coisa, vocês podem beliscar seu braço, beliscar sua perna, que vai parar de pensar coisa ruim. E a terceira coisa, você pode virar para você e falar, para de pensar. Para de pensar. Você vai parar de pensar. Façam esse teste depois. Vocês vão ver o quanto que é maravilhoso e quanto ajuda vocês. Assim como me ajuda. Eu tenho minha pulseirinha, não tiro ela nunca daqui. Certo, galera? Todo mundo de acordo aí? Tá sendo claro para todo mundo? Tá alguma dúvida aí? Se não tiver dúvida, eu vou passar para o terceiro item. Então vamos lá, a gente começou a palestra falando que o tema é muito amplo e eu ia dividir para vocês em 3 aulas. Hoje era a primeira aula, que a gente ia falar sobre alimentação, inteligência emocional e meditação e sono, certo? Aí depois a gente vai ter a segunda aula, que vai ser na segunda que vem, e a terceira aula daqui 2 semanas. Vamos chegar então agora, a gente falou sobre estilo de vida, alimentação, sedentarismo, inteligência emocional,
aquela vozinha na nossa cabeça que tenta nos impedir, e a gente tem que colocar o humor sempre lá para cima, sempre bem-humorado, para ficar bem, certo? E o número 3, a meditação e o sono. O que acontece com o nosso cérebro? Como eu falei para vocês, ele não para. Ele está o tempo todo trabalhando. Vamos imaginar o nosso cérebro com duas chavinhas, tá? Vamos imaginar um interruptor. O modo on, onde a gente acende a luz, e o modo off, onde a gente apaga a luz. O modo on, o nosso cérebro não para. São aquelas coisas que a gente faz automaticamente. Por exemplo, escovar o dente. Você pega, escova o dente automaticamente, você nem percebe o que você está fazendo. Ou dirigir. Você aperta a embreagem, engata a marcha, dá seta, a gente não presta atenção nisso. Esse é o modo on. É o modo que o nosso cérebro está lá, todo vapor. E o modo off é onde a gente para e faz atenção no que aquilo a gente está fazendo. Tá? Que a gente presta atenção no que a gente está fazendo. Por exemplo, vai escovar o dente? Escova o dente, dente por dente. Né? Sente, pega aquele dente lá no fundo. Você sente que você está escovando ele. Quando você for dirigir, você sente seu pé apertando a embreagem. Você vai sentir, algumas pessoas vão sentir até o joelho estralando. Mas aperta a embreagem, presta atenção, aperta a embreagem, engata a primeira, acelera, né? Lembra quando a gente era mais novo, estava começando a dirigir? Então aperta a embreagem, vai acelerando, presta atenção, aperta a embreagem, segunda marcha, presta atenção no caminho que a gente está fazendo. Isso é o modo off, tá? É o modo que a gente põe atenção no que a gente está fazendo. Quando a gente faz isso, a gente coloca o nosso cérebro em descanso. O nosso cérebro descansa, a gente consegue dar um relaxamento no nosso cérebro. Eu faço, tá? Eu acredito muito em meditação, tem diversos tipos de meditação. A que eu pratico diariamente e a que eu indico no meu consultório é a meditação Mindfulness. Quem de vocês aí conhece Mindfulness? Fala pra mim. Quem já ouviu falar do Mindfulness? Fala para mim, quantos de vocês conhecem Mindfulness, um estilo de meditação? Não conhece, Tereza? Vou explicar para vocês. Vou explicar aqui, Carlos. Mindfulness, pessoal, é o estado de atenção plena. É onde a gente coloca a atenção naquilo que a gente está fazendo. Tá? Com isso, a gente dá um descanso para o nosso cérebro. Normalmente, quando a gente inicia o estado de Mindfulness, né, a prática de Mindfulness, a gente faz através da inspiração, onde a gente presta atenção na nossa inspiração. Então, o que eu sugiro que vocês façam na casa de vocês é sentar numa posição confortável, tá? Fechem os olhos e inspira, expira. Inspira e expira. Vocês podem contar a inspiração. Na inspiração você conta 1. Na expiração vocês contam 2. No início, assim como tudo na nossa vida, no início é difícil, né? Mas depois vai ser uma coisa que vocês vão... Se vocês não fizerem, vocês vão sentir falta. O legal do Mindfulness é que existem estudos em Stanford que comprova, tá? Se a gente fizer o Mindfulness, a gente vai conseguir melhorar a nossa concentração, a gente consegue melhorar o nosso humor, a gente consegue aumentar o nosso córtex cerebral, aumentar o nosso cérebro, a gente consegue, pessoas que têm doenças neurológicas, a gente consegue através do Mindfulness conseguir uma regressão dessa doença, tá? Hoje existem trabalhos aqui no Brasil que está fazendo para autismo, crianças com autismo, através do SUS, fazer a prática do Mindfulness. Tá? Quem quiser, quem tiver interesse um pouquinho mais no Mindfulness, manda uma mensagem para mim, tá? Eu tenho alguns áudios para compartilhar com vocês. Outra coisa, eu acredito que mais uma semana, 2 semanas, tem um e-book meu para vocês aí. Nesse e-book a gente vai abordar um pouquinho da meditação também. Certo, galera?
Então, é imprescindível que a gente dê uma pausa para o nosso cérebro. Tá? Essa pausa a gente faz através da meditação e do sono. Né? Quantos de vocês aí conhece ou tem algum familiar que tem insônia ou doenças do sono? Fala para mim. Quantos de vocês conhece alguém ou algum familiar que tem insônia? Fala para mim. Vamos ver se só eu que conheço. Consegue sim, Dayana. Consegue. Eu consegui. Tá? Se um ser humano pode, todo ser humano pode. Tá? Quando você fala que você não consegue, aí é aquela vozinha no seu cérebro. Não, a Dayana não consegue, a Dayana não consegue. Aí você não vai conseguir. Se você virar e falar, eu consigo, você vai conseguir. Você conhece e tem também, Tayana? Tá, eu vou tentar dar uma dica para vocês em relação ao sono, tá? Como eu falei para vocês, o nosso cérebro ele está o tempo todo trabalhando, o tempo todo acelerado, né? Como que a gente consegue melhorar a nossa qualidade de sono? Como que a gente vai conseguir melhorar a questão da insônia e os distúrbios do sono? A gente tem que ir diminuindo o nosso cérebro, acalmando o nosso cérebro. Tá? Como que a gente acalma o nosso cérebro? É chegando em casa, pegar o celular e ficar no WhatsApp? Chegar em casa, assistir um filme de guerra, um filme de ação e ficar todo agitado e depois deitar a dormir? Não tem como. Não tem como a gente querer descansar e acelerar ainda mais o nosso cérebro. Então a gente tem que acalmar nosso cérebro. Existem diversas maneiras de a gente acalmar nosso cérebro. A gente pode simplesmente chegar em casa e deixar uma luz um pouquinho mais escura, com isso vai começar a diminuir os giros cerebrais. A gente pode ligar uma música clássica, como Beethoven falava, a música clássica ela consegue estimular todos as nossas emoções. A gente consegue ficar triste, a gente consegue ficar alegre, a gente consegue ficar bravo só ouvindo uma música clássica. Então a gente coloca uma música clássica, uma música mais lenta, o que vai acontecer? A gente vai começar a diminuir o nosso giro cerebral. A gente pode deitar na nossa cama meia horinha mais cedo. Tá? Deita e pratica o mindfulness. Começa a prestar atenção na sua respiração. Tá? Vocês vão ver que vai melhorar bem a qualidade de vida com vocês, a qualidade de vida de vocês. O sono é o momento que a gente vai... os nossos homenzinhos do nosso organismo vão trabalhar no nosso corpo para reconstituição. Então você imagina que a gente está num local totalmente poluído, inalando um monte de fumaça, vai afetar o nosso pulmão. A gente come algumas coisas que afetam o nosso fígado. Tá? Que horas que a gente vai melhorar, a gente vai reconstituir nossos órgãos? Na hora do sono. Na hora que a gente está descansando, os nossos homenzinhos vão lá, vão trabalhar o tempo todo para melhorar o que está estragado. Tá? Então o sono é imprescindível. Tá? Vocês podem fazer um teste. Pega uma pessoa, ou vocês mesmos, alguém que começa no estado gripal, ou começa a ficar com uma dorzinha de cabeça. Deita e dorme. Dorme, mas dorme muito. Vocês vão ver que no dia seguinte vocês vão acordar bem. Por quê? Os homenzinhos vão lá e vão revitalizar tudo. Tá? Vamos colocar tudo para fora. Como eu comecei falando para vocês aqui, eu não tinha como falar do cérebro, de vitaminas para o cérebro, tá? De vitaminas para prevenir o cérebro, para melhorar a memória, melhorar a inteligência nossa, se eu não abordasse com vocês o que o meu ponto de vista é o principal, que é o estilo de vida. Não adianta nada a gente querer ter um cérebro bom e a gente comer um monte de porcaria e levar só toxina para o nosso cérebro. Não adianta nada o nosso cérebro estar trabalhando o tempo todo lá e você está deitado em casa. Tá? Não se esqueçam. Quem de vocês já fez muito no relacionamento e não recebeu de volta? Chega uma hora que a gente cansa. É a mesma coisa no nosso cérebro. Nosso cérebro está trabalhando para a gente. Se a gente não der o mínimo para ele de volta, ele vai se cansar. E a gente vai começar a ter amnésia, começar a ter um mau humor, falta de memória.
nosso raciocínio, nossa inteligência cai. E a questão do sono e da meditação. Como eu falei para vocês, o nosso cérebro está o tempo todo lá acelerado. Se a gente não der uma pausa para ele, vai chegar uma hora que ele vai surtar. Literalmente, nosso cérebro vai surtar. Tá? Então vamos tentar praticar o modo off, tá, Rosana? Vamos tentar praticar o modo off. Pode ser pilates, pode ser outros tipos de meditação, pode ser ficar num ambiente escuro, sem pensar em nada. Na hora de dirigir, prestar atenção na direção. Na hora de escovar o dente. Na hora de tomar banho, simples, presta atenção no banho. Na hora de comer, né? Na hora de comer, presta atenção na consistência do que você está comendo. Tá? Com isso a gente vai conseguir aproveitar melhor os nossos alimentos. A gente vai conseguir colocar atenção naquilo que a gente está fazendo, atenção plena. Então, a gente vai melhorar a nossa saúde cerebral. Qual que é a consequência de tudo isso? Um humor melhor, uma disposição melhor, um melhor raciocínio, memória, a gente vai ter uma memória muito boa. O que mais? Falar em memória, não estou esquecido aqui. A gente vai conseguir dormir melhor, a gente vai ter mais ânimo para prestar uma atividade física, a gente vai pensar em coisas boas, tá? Então é isso, galera. Eu sei que o tema foi vitaminas para o cérebro, mas como eu falei para vocês, eu não podia abordar o cérebro de uma maneira diferente, tá? Então hoje a gente falou do que é o nosso cérebro, o nosso estilo de vida, tá? Que influencia tudo que a gente pensa. Então vamos pensar coisa boa, tá? Começou a pensar coisa ruim, se belisca, pulseirinha, ou vira para você e fala, para de pensar isso daí, tá? Para de ficar perto de pessoas negativas, isso daí é contagioso. Quem não viu, procure no YouTube depois, tem um vídeo que tá todo mundo no metrô, aí um cara começa a dar risada, o metrô inteiro começa a dar risada. Você vê o quanto o nosso cérebro é influenciado por emoções exteriores e interiores. Se a gente pensar coisa ruim, nosso cérebro vai liberar neurotransmissor ruim, a gente vai ficar mal. Se a gente pensar coisa boa, o nosso cérebro fica bom. É fácil. Tá? A gente só precisa se controlar. E a questão do sono, né? Não tem como a gente chegar em casa, hoje, segunda-feira, vou chegar em casa, vou assistir Tela Quente, aquele filme, como que dorme depois? Ou meia-noite vai assistir Jornal Nacional, Jornal da Globo, só desgraça. Como que você deita e dorme depois? Não tem como, né? Ficar lá no Facebook, rodando aquela luz do seu rosto, vai acordar, vai ficar estimulando a gente. Então a gente precisa acalmar nosso cérebro, galera. Devagar, chega em casa, toma um banho quente, né? Diminui a luz, faz um jantar à luz de vela, coloca uma música clássica, Joe Coltrane, muito bom, Miles Davis, jazz, maravilhoso, tá? Recomendo demais. Certo, galera? Eu gostaria de agradecer a todos vocês aí por estarem comigo, por estarem acompanhando. Vou pedir para vocês curtirem minha página no Facebook. Eu tenho Instagram também, tá? Dr. Santiago Vecina. Tenho Instagram e estou preparando para vocês o YouTube. Todas essas conversas que a gente está tendo eu vou subir no YouTube. Eu tenho algumas gravações antigas minhas sobre cuidado emergenciais que eu estou subindo no YouTube para vocês terem acesso a tudo. Certo, pessoal? Gostaria de agradecer novamente a presença de todos e vou abrir aí 5 minutinhos para a gente ter algumas perguntas e respostas. Certo? Podem perguntar, agora é a hora. Vai, pode perguntar, galera. Alessandra, semana que vem eu vou falar das vitaminas que vão otimizar a nossa função cerebral, tá? Então semana que vem todo mundo que tem vontade de tomar uma vitamina para melhorar o cérebro, estejam aqui comigo às 8h30 da noite na segunda-feira.
a gente vai falar sobre vitaminas que otimizam a função cerebral. Vamos lembrar que não existe milagre, tá? Não adianta a gente tomar ômega 3, tomar vitamina D, tomar ginseng, né? E se a gente continuar sedentário, continuar sem dormir, continuar comendo açúcar, continuar comendo glúten, o que vai acontecer? Nosso cérebro também não vai querer, tá? Não vai aguentar, ele vai cansar. Tá? Então milagres não existem. Existe, sim, existe. Desculpa, existe. Eu acredito muito, tá? Mas vamos pôr de uma maneira diferente. Não adianta a gente tomar as vitaminas, tá? e fazer totalmente ao contrário, porque a vitamina não vai fazer o nosso cérebro ficar demais, não, tá? Então a gente tem que se ajudar. Tempo necessário de meditação, Andressa. Normalmente 10 a 15 minutos, 2 vezes ao dia, tá? Isso daí a gente já consegue uma expansão do nosso córtex cerebral, a gente consegue melhorar o nosso hipotálamo, que a gente consegue melhorar o raciocínio. Tá? Então, 2 vezes ao dia, 10 a 15 minutos. Começa 5 minutos, tá? Depois você vai aumentando, tá bom? Vamos lá, galera, mais 2 perguntinhas. Tayana, eu vou conversar sobre obesidade um outro dia, tá? A única coisa que eu falo para você é em relação a frutas. Pode comer fruta, tá? Não é porque você está com sobrepeso ou tem algum conhecido que está com sobrepeso que não pode comer fruta. A fruta ela é rica em vitamina, ela é rica em fibras, mas tudo na vida em excesso faz mal. Inclusive água em excesso faz mal. Nosso corpo, 85% do nosso corpo é água. Se você tomar 50 litros de água, você vai morrer. Tá? Então tudo em excesso faz mal, inclusive a fruta. Dá preferência para fruta de baixo índice glicêmico, tá bom? Boa noite, Isabel. Vamos lá, galera, mais uma pergunta. Mais uma perguntinha. Mais uma perguntinha para a gente encerrar. Sem mais perguntas? Ninguém tem mais dúvida? Podemos encerrar aqui. Então, como ninguém está fazendo mais nenhuma pergunta, eu gostaria de deixar essa imagem para vocês, tá? Pensem que o nosso cérebro, a gente ama nosso cérebro, a gente precisa cuidar do nosso cérebro, tá? Então vamos cuidar dele, vamos deixar de ser sedentário, vamos comer coisas boas, vamos procurar apenas pensamentos bons. Vocês que estão aí do outro lado, vocês são demais, vocês podem tudo, tá? Nada pode deter vocês, então não deixa aquela vozinha, aquele pensamento falar, não, você não pode, você pode, tá? Teve uma colega que estava com a gente que falou que não pode meditar, não consegue, você consegue, tá? Se você colocar na sua cabeça que você consegue, certo? E a questão do sono, vamos desacelerar, galera. Vamos desacelerar, em vez de chegar em casa e ligar aquele Metallica, aquele rock, liga o rock de manhã, tá bom? Agora no finalzinho do dia põe uma música clássica pra gente acalmar nosso cérebro. Certo, pessoal? Novamente eu agradeço aí a presença de todos, vou pedir para vocês compartilharem esse vídeo para chegar no máximo de pessoas possíveis, porque são coisas básicas que a gente está passando que vai melhorar muito a qualidade de vida e o cérebro de muita gente, tá? Então, gostaria de agradecer vocês, vejo vocês segunda-feira que vem, às 8h30 da noite, para a gente conversar um pouquinho sobre as vitaminas que vão otimizar a nossa função cerebral, tá bom? Um beijo no cérebro de vocês, até mais, tenham uma ótima noite.